sobre aquilo que o professor Valdo descreveu no capítulo dele do prefácio. Ele fala que essa é uma teoria original, a síndrome do estrangeiro como uma teoria original. Conta pra gente o que é essa teoria. Eu acho muito interessante a gente fazer um pouquinho sempre da retrospectiva histórica, que quem lê uma obra não sabe, às vezes, o que ocorreu por trás, o making of. Eu acho isso, às vezes, tão mais interessante, né, para o leitor, quando ele lê, ele conhece um pouco mais o autor, além dele aproveitar mais a ideia que está ali. De fato, eu tive essa experiência na sala de aula, num dos meus primeiros cursos de projeciologia, com uma aluna, eu descrevo isso no livro, está bem descrito ali, e eu, muito interessada naquilo que eu tinha percebido, eu fui rapidamente ao escritório do professor Valdo, que era do lado, era pertinho, fui lá e falei com ele entusiasticamente, como é do meu feitio, a respeito daquilo que eu tinha percebido com aquela pessoa. Ele disse: Malu, vai para casa, escreve direitinho isso aí que você está me descrevendo, porque eu estou fazendo uma série de artigos para a revista Planeta, que vai ser sobre viagem astral, nome popular da experiência fora do corpo, da editora 3, em São Paulo, famosa revista, que também era a versão brasileira da revista Planète, que é uma revista francesa. Dois jornalistas interessantíssimos da época, da década de 70, 80, era Louis Pauwels e Jacques Bergier, eles eram os autores dessa revista. E a revista Planeta aparece no Brasil com a mesma temática, parapsiquismo, descobertas, renovações, enfim, toda a ciência de vanguarda. Eu achei muito interessante, até me surpreendi, porque eu disse: professor, mas o senhor, um cientista, vai assinar os artigos, mas eu vou pôr um pedaço de um artigo lá. Eles: não, essa ideia é muito interessante, põe lá. Então a ideia foi dele, em 1989, ele preparando esses artigos, ele incorporou esse artigo ali. E nessa revista havia uma centena de perguntas para o leitor, para o público. E qual não foi a minha surpresa quando o professor trouxe para mim, ele disse: Malu, tem uma série de perguntas aqui sobre a síndrome do estrangeiro para você. Então ele me encorajou em seguida. Ele disse: isso é uma teoria original que você trouxe lá do intermissivo. Então ele me encorajou quando nós organizamos o primeiro congresso internacional de projeciologia, foi no Hotel Nacional no Rio de Janeiro, ali em São Conrado. Ele me disse: está na hora de você trazer essa sua teoria e apresentar para a comunidade científica. E eu falei: puxa, mas ali nós só vamos receber renomados parapsiquistas, pesquisadores da área da projeção consciente, como o Scott Rogel, a senhora Mitchell, Janet Lee Mitchell e tantos outros, e eu me vi no meio daquela pleiade de cientistas apresentando a minha teoria. Então, desde aquela época, ele diz: você tem que valorizar muito isso, que isso foi uma ideia inata, uma teoria original, porque a teoria da síndrome do estrangeiro, ela está fundamentada na abstinência do curso intermissivo. Então, ela é uma síndrome de abstinência do curso intermissivo. Ela nada tem a ver com baratrosfera, com nada disso. É claro que é um processo patológico, sim, porque denota uma dificuldade de enfrentamento da vida humana, longe de amparo, longe daquelas personalidades muito queridas, muito caras. Mas, por outro lado, ela é também uma vacina para o imprinting humano. Quem nasce com a síndrome do estrangeiro jamais aceita as questões humanas e as incorpora no seu cotidiano. Começa sempre a ter um pensamento assim de fundo, como consciência. Isso me ajudou muito, embora não tenha sido uma coisa agradável de se viver na infância, foi algo que norteou as minhas escolhas e me libertou de muitas das situações humanas, de porão, dessas coisas, porque eu estava sempre com aquela referência extrafísica. Então, é nesse contexto que ele dizia: isso é uma teoria original, você sempre deve dar muito valor para isso. E hoje, passados 30 anos, Carol, 3 décadas do lançamento da teoria, eu até trouxe aqui para você a revista original Viagem Astral de 1989, ela teve tanta procura que foi necessário, em 90 já saiu uma nova edição, mas com os mesmos artigos. Por quê? Porque foi muito procurado pelo público. Então, eu não sabia, naquela época, o impacto que isso teria sobre pessoas na faixa de 30 a 50 anos de idade, que eram sindrômicos do processo da síndrome do estrangeiro e que não encontravam uma explicação lógica para a sua sensação, que ficou bem clara
O que é a síndrome do estrangeiro? É a sensação de não pertencer a esse lugar, de ter vindo de um outro local, sentir saudade de pessoas que você nunca encontrou, aparentemente. Enfim, é uma inadaptação à vida humana, mas devido às experiências marcantes extrafísicas, inclusive as excursões interplanetárias. Seja no período entre uma vida e outra, que é o período intermissivo, a gente ter tido a oportunidade de fazer parte de um grupo volitativo para visitar civilizações de vanguarda, para quando chegasse aqui ter uma certa imunidade às questões contemporâneas, ao zeitgeist, ao momento da época, para você não embarcar muito em canoas furadas. Isso para mim foi excelente também, tanto que aos 10, 11 anos de idade, eu me interessava pelos discos voadores, eu assinava uma revista sobre essa temática, de dois pesquisadores que até hoje são brasileiros e eles continuam pesquisando, o Petit e o Gevaert, que são autores de uma revista chamada UFO, né? Unified Flying Objects. Então, eu tinha muito interesse por isso, porque era o mais próximo que eu tinha da minha sensação. Por quê? E ela era correta. Então, o que eu sentia em relação ao que eles viam que era ficção científica, para mim era retrocognição. Porque eu tinha aquelas lembranças de lugares muito avançados, com uma arquitetura muito diferente, e isso era uma ideia inata que eu tinha desde criança, quer dizer, não tem nada a ver com essas fantasias loucas de abduções e coisas do gênero, e não era algo negativo, pelo contrário, sempre que eu lembrava disso, eu tinha uma expansão. Eu ficava muito feliz quando eu lembrava, e via filmes desse tipo. É claro que quando saiu o filme ET, eu já era adulta, eu já tinha até a minha filha, mas aquilo para mim, se eu tivesse visto aquilo na idade de 8, 9, 10 anos, aquilo teria sido para mim uma glória, porque eu falei, era isso que eu queria dizer. Então, é aquela questão de não estar em casa, estar longe de casa, sentir saudade de uma casa que não é física, que é a dimensão extrafísica, que é a Comunex, de onde a gente veio.